de formação dele. Obrigada, Leandro. Perdão, eu a tinha reunião está esquecido. sendo gravada. E aí, é isso, Walter, fica à vontade. Como a gente conversou na primeira mesa redonda sobre um sistema um pouco mais decolonial de fazer e existir num mundo acadêmico, o Walter sugeriu que a gente fizesse um processo mais dinâmico, então fiquem à vontade para partilhar no chat as questões de vocês ao longo da fala dele, ao longo da apresentação, e aí, à medida que isso for fazendo sentido, ele pode comentar um pouco, falar um pouco sobre as questões de vocês com a gente. Pode ficar à vontade, Val. Obrigado, Marina, obrigado. Agradeço, Leandro, as demais que estão aqui, Paulo, Carla, Lícia, Brenda. Boa noite e agradeço a participação. Eu vou tentar trazer um pouco de uma experiência, mas eu quero trazer primeiramente passa aí, Leandro, uma prévia, né, um pouco assentar algumas bases para entender mais ou menos o que eu vou trazer mais adiante, tá? Passa aí, Leandro, por favor. Próximo slide, tá? Isso, aí. Primeiramente, meu lugar de fala, né? Porque as escolhas teóricas, metodológicas, a forma como estou enxergando, né? E todas essas minhas construções, sejam epistemológicas, metodológicas, que lidam com a investigação científica no campo das artes visuais, que eu tenho empreendido, não só como pesquisador, mas desenvolvido, inclusive, esse impacto, né, que esse conhecimento construído gera como na docência, no ensino, no meu fazer docente, como também no fazer criativo, nos processos criativos, que também é uma outra linha de interesse que eu tenho, né? Então, vou tentar aglutinar um pouco isso, tá? Mas quem sou eu, né? A Marina trouxe aí um pouco de uma mini biografia. Passa aí, Leandro, próximo. Mas eu quero voltar um pouco antes, né? Porque tem a ver com o meu posicionamento e as escolhas que eu faço para se falar de artes visuais, né? Aqui no Amazonas, principalmente no Amazonas, em Manaus, né? Tomando como eixo Manaus, mas já tentando dialogar um pouco com essas experiências nessas cidades, que eu estou buscando aproximações, né? Eu tenho viajado, né, dando aula, participando de cursos pelo interior do Amazonas. Eu quero retomar lá desde a segunda metade do século do 1990, né? Que eu fiz um antigo segundo grau, agora não existe mais, era a Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFAM, e esse meu segundo grau, que isso já estava ali naquela mudança da LDB em 96, né? Entrei em 97, concluí em 2000, o curso de Informática Industrial. Fiquei 4 anos estudando, um curso técnico, que a proposta ali não era para preparar pessoas para fazer uma graduação, não mesmo, de maneira alguma, porque todos esses conhecimentos que o vestibular na época, agora Enem, né, exigia, de geografia, história, química, física, né, a gente ia acabar que só estudamos no primeiro ano, e só continuamos até o terceiro ano, física, matemática e português, né, mas aí não prepara, né? Então foi um baque que eu sofri ali para me preparar para uma graduação, para tentar um vestibular. Só que essa experiência, a gente for tentar fazer qualidade técnica para formar profissionais, realmente a ETFAM, aqui, agora IFAM, era uma referência, né? Continua sendo ainda uma referência, mas mudou a estrutura, né? O ensino médio e agora o curso concomitante, né? Com os cursos técnicos ainda continuam, né? Então, por quê? Porque a minha experiência na área técnica de tecnologia, isso impactou minha graduação e até hoje ainda reverbera, e eu posso dizer até na forma de eu pensar, das escolhas teóricas que eu posso fazer, né, que posso fazer mais sentido para mim, né, do que talvez para outras pessoas quando eu começo a falar a respeito disso. Então, eu gostaria só vocês entendessem esses meus lugares, né? Eu fui fazer a graduação, que é uma licenciatura em artes plásticas, na primeira metade da década de 2000 e fiz logo em seguida duas especializações, né, em museologia e em produção de material didático para educação à distância, que eu tenho uma experiência desde 2008 na educação à distância, e eu fui para o mestrado, assim, eu saí das artes, né, graduação,
das artes plásticas e fui para um mestrado que é, na verdade, uma área transdisciplinar, e até interdisciplinar também, mas muito mais trans por causa dos atravessamentos entre as áreas que compõem as ciências da comunicação. E é interessante porque eu era o único de artes na minha turma, né? E todos, a maioria, a grande maioria, era da área da comunicação, vinha do jornalismo, vem das relações públicas, né? E todo o material, e eu vou depois retomar um pouco essa experiência, porque aparece aí, primeiramente, uma frustração, porque como eu tenho um pouco, talvez, essa questão técnica lá, da tecnologia, tentar sistematizar os processos, aí tem muita questão da programação de algoritmos, né? Que eu estudei, né? Sou programador também. Eu costumo dizer que eu sou programador não praticante, né? Porque eu não atuo, né? Mas eu estudei programação e essa lógica de programação, ela interfere, ela vem modelando o meu pensar, né? E eu trouxe de volta essa minha experiência singular no mestrado, né? Claro, eu já pincelei um pouco a museologia, porque eu estudei ali na especialização Museu Virtual, eu fiz um estudo, né? E no mestrado eu fui analisar o Museu Virtual em Artes. E eu trouxe, então, um estudo, né, de tecnologia de base, isso foi essencial para a minha dissertação do mestrado, né, em Ciência da Comunicação. E eu pulei logo, terminei em 2011, e em 2013, 2 anos, né, eu entrei no doutorado, um doutorado interdisciplinar em Sociedade e Cultura na Amazônia, na própria instituição, né? Eu já estava ali como um professor concursado, na verdade, eu tinha iniciado o mestrado em março de 2009 e em julho assumi o concurso, então eu estava fazendo mestrado e dando aula, né? Sendo professor, porque eu estava em 3 anos de estágio probatório naquela época, antes até das mudanças das leis, então, de 2012, então não tinha, e eu não podia me afastar nem nada, né? Então fiquei realmente com a experiência na docência, na pesquisa, na orientação e fazendo concomitantemente o mestrado, né? E eu quis agora, quando eu fui para o doutorado, estudar as artes. Não, quero trazer, né? Claro, nós não. Por quê? Porque aqui toda a minha formação ela é tão misturada, assim, ela é multi-inter, porque nós não temos aqui no Amazonas um programa em stricto sensu em artes, né? Estamos em vias de construção da nossa proposta para mandar, né? No curso, proposta de curso novo em artes, vamos ver se sai, mas, querendo ou não, eu falo assim, um prejuízo histórico na pesquisa em artes visuais aqui no Amazonas. Por quê? Porque o curso de graduação tem 40 anos. Começou em 1980, com a educação artística, né? 2002, né? Acabou-se a educação artística, e iniciou a graduação, uma em licenciatura em artes plásticas e outra licenciatura em música, né? 2 graduações, né? Só que isso vem desde a década de 40, e já temos aí 42 anos, vamos fazer agora em agosto, né? 42 anos, e eu estava comentando um pouco antes, somente ano passado nós iniciamos um programa que nós nos associamos à Rede Nacional do Mestrado Profissional em Artes, né? O Prof. Artes, mas nós estamos querendo o nosso mestrado e futuramente o nosso doutorado em artes, sabendo que, como a gente havia comentado antes, né? Aqui na Amazônia é mais fácil de falar da UFPA, né, de Belém, porque já tem uma história, né, claro, principalmente na pesquisa, é a primeira da região norte, né, na pesquisa científica, no programa de mestrado, depois doutorado em artes. E essa minha formação, como não tínhamos aqui, eu disse, não, então eu não tenho outro caminho se não for para um programa interdisciplinar. Agora eu posso dialogar, né? E aí vem essa escolha vem desde a graduação, de algumas frustrações que eu vou já um pouco comentar com vocês, tá? Passa aí, Leandro, por favor, tá? Essas minhas inquietações, quais são essas, né? Que vai reverberar no que eu vou apresentar. Durante a graduação, a gente teve... Volta, não, deixa no anterior, por favor. Isso aí, obrigado. A gente tem, e é comum nos cursos de artes, né, a disciplina História da Arte. A gente vê muito isso, né? E nós temos ainda hoje, mas já com mudanças, né, que fizemos na grade, mas eu fui aluno da disciplina de História da Arte, e eu lembro muito, né, que causou, na verdade, ficou martelando na minha cabeça. Como é que eu estudei História da Arte? O professor trabalhava e passava para a gente o quê? Vamos estudar lá, na história, no tempo linear, cronológico, passamos, e quando passamos lá pelo século XIV, XV, XVI, vamos avançando sempre, né? E a gente foi estudando as escolas artísticas, né? Queremos dizer, a arte renascentista, arte barroca, arte rococó, sempre com essas denominações, que é o que a gente encontra na história da arte, mas
Quando eu começava a ver os artistas, a gente aprende quais são as características do rococó, essas. Características do barroco, né? Aí a gente vai olhando, quando eu começava como aluno, analisando as imagens, que eu sempre me interessei pela linguagem visual, pelas questões formais, visuais da produção artística, isso reverbera até hoje no meu trabalho, não só na pesquisa, na docência, mas também na minha criação, né? Na própria criação, no meu processo criativo. A imagem, para mim, é muito importante, eu estudei a imagem, no caso, a imagem digital, que foi uma pesquisa de PIBIC, minha experiência na pesquisa, que foi PIBIC, né, em 2004, 2005, que eu estudei a imagem digital, né, na criação artística. Isso me interessava muito, né? E olhando para a imagem desses artistas ditos barrocos, né, eu via muita diferença. Olhar até para os artistas da época, né, do Renascimento Cultural ali, século XIV, XV, os italianos, a gente estuda muito eles, né? E eu olhava a produção artística dele, não, como assim? Eu vejo que as visualidades são distintas, são diferentes. Eu pego, por exemplo, Perugino, ponho do lado do Fra Angelico, ponho ali do lado do Botticelli, Leonardo da Vinci, a gente vê diferenças. Não, a gente entende que, a gente aprende assim, né, que a gente classifica eles dessa maneira, né? São renascentistas, né? Estão dentro ali do que nós chamamos de arte renascentista. Tá. Mas isso ficou martelando. Não tem como. Isso não me ajuda a estudar as obras deles, desses artistas. Não me ajuda. E foi durante todas as histórias das artes, né, que eu, como aluno da graduação, estudava. Isso ficou, né, martelando, né? Que isso só fui tentar resolver no doutorado. E olhando muito para o nosso lugar aqui, né, em Manaus, estou em Manaus, né, atuando na Universidade Federal do Amazonas e fazendo minha pesquisa, olhando para um artista amazonense, né, que nasceu aqui, produziu aqui, né, e fez história aqui nas artes visuais, né. Então, isso começou na graduação, essa frustração de estudar a história da arte e não conseguir aprender, na verdade, né? Porque aprender a classificar a produção artística não é o melhor caminho para se ensinar a história da arte. Mesmo que, de um primeiro momento, de certa maneira, né, usar essas denominações, essas classificações, né, esse caráter taxonômico da história da arte, nos ajude a falar da produção artística, mas limita, né, essa é a leitura que eu faço, limita, né, e hoje em dia a gente não vê mais livros de história da arte que tentam trazer essas caixinhas, digamos assim, né? E a gente quer, às vezes, estudar nossos artistas usando essas caixinhas. E há um problema danado, né? Porque não vai funcionar de maneira alguma, né? E isso ficou ali martelando desde a graduação. Eu fui para o mestrado, e como era um mestrado diferente, ciência da comunicação, né, uma outra área, né, em que o que é que eu vou fazer lá, né? Não, foi mais ou menos pouco assim de surge a oportunidade, não, vamos preparar porque eu posso trabalhar com tecnologia. Aí eu consegui, né, fiz uma boa seleção e iniciei, e eu queria trazer alguma coisa que tinha a ver com a minha experiência que eu trouxe da especialização em museologia, que foi museu virtual, e inserir na tecnologia. Só que eu me deparei com uma situação de cunho metodológico, porque é comum, né, vocês que já estudaram, estão fazendo mestrado, já fizeram, fazendo doutorado, a gente estuda a metodologia da pesquisa, né, a gente faz parte da grade, né, geralmente todo, né, programa de estudo senso tem uma disciplina chamada metodologia, mas nesse mestrado em ciência da comunicação, pensando o que eu queria estudar, nenhuma disciplina me ajudou a resolver metodologicamente as minhas questões lá. E aí entra um grande barato, que eu acho que para mim foi bom, de certa maneira, né? Foi frustrante, porque eu fiz várias disciplinas, aquelas disciplinas não me ajudaram, mas entra uma coisa que eu gosto muito de falar do processo criativo na investigação científica. A gente deixa muito isso de lado, às vezes, né? E o que me ajudou a resolver metodologicamente as questões da minha pesquisa foi a minha experiência lá da escola técnica, né, do meu curso técnico em informática. Porque pensando na programação, né, pensando essas camadas, né, quando a gente começa a programar de códigos, e isso me ajudou muito, né, dando as análises, né, quando eu fui analisar a rede mundial de computadores como base para o museu virtual, né, e analisar, claro, as questões que caracterizavam o museu virtual e o objeto de estudo em questão que eu estava estudando. Então, eu tive que, na verdade, propor uma categoria de análise, né? Isso, para mim, foi muito bacana porque eu propus, né?
E isso eu levei adiante, até hoje eu levo. Em vez de a gente estudar, eu falando muito com meus alunos, a gente estuda as metodologias, a gente vai muito o quê? Para Antônio Carlos Gil, né, da pesquisa social, a gente vai para Marconi Lacato, a gente pega lá da graduação, que é o mais geral, assim. E eu vejo, não, isso aqui não vai me ajudar, se você quiser usar, usa, tá? Mas o que é que você está encontrando? Primeiramente, conheça o seu objeto de estudo. E hoje, até hoje, eu faço isso e oriento dessa maneira. Não adianta você querer escolher teoria, escolher, fazer um recorte teórico metodológico, se você não conhece direito o seu objeto de estudo. Então, o primeiro ponto é qualificar o objeto de estudo. O que você está estudando? Você entende esse objeto, né, para saber as necessidades teóricas e metodológicas que ele lá está ali apresentando? É o primeiro ponto. E eu fiz isso, né? Isso foi uma experiência muito bacana, apesar dessa frustração inicial de a gente não ter mecanismos dentro das disciplinas que me ajudassem, eu fui construindo. Aí, não, tá bacana. E aí é bacana que minha orientadora, sabe, soltou assim a corda, não, vai, faz, é isso que você quer? Ok, vai. E foi uma experiência muito bacana, né? É legal quando a gente já encontra um orientador, uma orientadora, que no mestrado foi uma orientadora, né, no doutorado um orientador, que ele te permite essa liberdade criativa na ciência, né? Eu acho que isso hoje em dia é imprescindível, né? E, como é processo criativo, você conta muito nessa sua história. Quem pesquisador é você, né? Então é importante, né? E isso, acho que a experiência do mestrado foi essencial para o desenvolvimento da minha experiência no doutorado. Avança aí, Leandro, por favor, próximo. Que eu, no caso, próximo slide aí, eu trazendo agora, vou trazer o gancho da minha tese, tá? Intitulado Processos Socioartísticos em Moacir Andrade, Estilo e Artes Plásticas na Amazônia. Eu tinha uma ideia inicial quando eu propus, né? Pode deixar isso, pode deixar aí, né? Pode voltar ao anterior, deixa só aquela anterior por causa da imagem, já eu volto para essa imagem aí, já vou comentar ela, tá? Eu acho ela importante. Eu tinha uma ideia, isso vem da graduação, né? Aí entra agora a minha experiência, eu tinha encontrado uns livretos, uns catálogos, né, durante a graduação do Moacir Andrade, e eu tinha aquilo, né, guardado durante toda, eu vou estudar Moacir Andrade agora, e eu decidi estudar a produção artística desse artista amazonense, que faleceu, na verdade, na metade da minha tese, durante o doutorado, né? Estava vive e faleceu já com complicações de saúde e faleceu em 2016, né? E aqui, o que é que eu queria? Tem uma certa produção desse artista, que depois vou mostrar, que me chamou muita atenção, né? E quando eu lia lá, o próprio artista dizia, né? Eu sou naif, arte naif, vinha muito essa questão de classificação, mas eu olhava assim, não, pô, será mesmo, né? Aí tá, bora lá, vamos estudar a arte naif, né? Do Moacir Andrade. E quando eu comecei a entender melhor a produção artística dele, quando comecei a catalogar, fazer essa pesquisa exploratória prévia, né, inicial para tentar entender melhor o objeto de estudo, eu vi que aquilo não vai funcionar, e foi realmente no próprio exame de qualificação isso foi apontado, né, não vai funcionar. Né, porque eu percebi que, mesmo que ele dizia que era naif, eu vi na obra dele não é naif. Né, classificar dessa maneira limita muito, né, a própria riqueza criativa, né, das visualidades que ele apresenta nas suas composições pictóricas, né, falando da pintura, né. Mas esse desenho aqui, por exemplo, é um dos primeiros desenhos que eu coletei dele. Eu fui fazendo, eu fiquei uma coisa assim, foi até compulsivo, levantando tudo, eu não queria tudo, eu quero saber como é que ele começou, como foi o desenho, entender todo o processo, né, de desenvolvimento artístico desse artista aqui. E eu fui coletando os desenhos, e esse foi o desenho mais antigo que eu coletei, de 1934. Ele nasceu em 1927, né? A imagem está um pouquinho clarinha só por causa do fundo, mas dá para ver mais aí, dá para enxergar bem, né? Galinha e Pintinhos, Moacir Andrade, né? E ele até assinava com Y, né? Ele fazia muito isso quando era criança. E ele tinha aí 7 anos quando ele fez esse desenho, né? E eu fui tentar, não, mas por que ele fez esse desenho? Isso me ajudou muito posteriormente, durante aí o mestrado ou doutorado, a fazer algumas escolhas teóricas. Porque só quando eu entendi a natureza da produção artística dele, porque eu estava olhando a obra, a produção artística, né? Não olhar uma obra só, isolada do contexto, né, na qual ele produziu. Para mim foi muito importante levar em consideração todo o contexto, todo o processo, né?
Por isso que o nome vai caminhar para os processos socioartísticos, depois eu vou explicar mais sobre isso aí, tá? Passa, por favor, Leandro. Eu comecei, então, a coletar, né, e concomitantemente à coleta dos dados, né, eu encontrei publicações de livros dele, poemas, livros de poesias, desenhos, pinturas, entalhes, né, e eu vi, poxa, ele tem um percurso muito diverso, então eu não tinha, então, o doutorado interdisciplinar era essencial mesmo, foi, sim, perfeito para estudar esse artista. Por quê? Porque olhar apenas pelos olhos da estética, da teoria da arte, não ia me ajudar. Eu tinha que caminhar pela história, não só a história da arte, mas a história mesmo, né? No caso, a história da cidade, no campo da antropologia, dado a temática, né, que ele aborda, né, e o campo da sociologia. Então, essas 4 áreas foram essenciais como um diálogo, né, interdisciplinar para dar conta, tanto teoricamente quanto metodologicamente, da análise que eu estava pretendendo fazer. Tá? E o que é que eu fui... aquela coisa que martelava na minha cabeça, lá da graduação, daquela classificação dos estilos, né? Arte barroca, arte rococó, isso me chamou a atenção. Não, eu quero saber se é isso mesmo. Eu fui olhando e analisando, e eu fiz um levantamento de quem que falava sobre isso, né? Esse caráter taxonômico, né, de classificatório da história da arte. E eu entendi que, opa, eu não preciso classificar, eu não preciso, e nem tinha como também, né? Quando eu comecei a enxergar melhor e conhecer o trabalho dele, a produção, a riqueza da produção artística desse artista, eu vi que realmente não tinha como. E aí eu fui para um caráter, uma abordagem mais processual, do conceito de estilo. Então, ele se tornou o principal fio condutor. Né? Basicamente, eu faço uma proposição de uma teoria do estilo para os estudos das obras de artes, né? A partir desse olhar interdisciplinar. Próximo, Leandro, por favor. Aí os caminhos, como foi? Eu tenho uma experiência também, eu tenho formação tecnológica, né? Na área também entra na área da museologia, na área de educação à distância, né? Da própria minha experiência, eu gosto muito do processo criativo, pensando na linguagem visual, mas também durante a graduação, algo que até hoje ainda reverbera no meu pensamento, é o pensamento semiótico. E aí é um conceito que é o ponto de vista semiótico, ou seja, pega um conceito semiótico e trato ele como um ponto de vista, para entender a produção artística do Márcio Andrade. Então, da semiosfera, conceito de semiosfera, de Uri Lotman, né, que desenvolveu esse conceito na década de 80, dentro da que nós chamamos da semiótica russa. Então, isso tem me chamado a atenção à semiótica desde a graduação. Isso até está com plano de fundo, digamos assim, das minhas escolhas teóricas e metodológicas, mas eu não fiz um estudo semiótico, só para deixar claro, meu doutorado não é uma tese sobre semiótica, não é, mas eu pego emprestado um conceito, né, e dou um outro olhar para ele. Eu vejo que aquele conceito me ajuda a enxergar um problema que eu tinha no meu objeto de estudo, né, que era esse conjunto dessas relações bastante diversificadas e ricas, né, que a produção de um artista apresentava. Quando eu mais levantava, né, coletei cerca de 500 imagens entre desenhos e pinturas, a maioria, a grande maioria, da produção e alguns entalhes do Moacir Andrade. E eu pude realmente ter uma noção muito mais abrangente da complexidade, na verdade, né, do objeto de estudo que eu estava ali. A gente pode dizer assim, né, ou seja, onde eu me meti, digamos. A gente entra no doutorado pensando numa coisa e depois a gente vai ver que, meu Deus do céu, a gente, quando mais entende, é bom, porque a gente faz escolhas melhores, né, muito mais acertadas, mas também a gente vê que é realmente um desafio, né? Quem faz doutorado, quem já fez, sabe que é um desafio. E eu fui fazendo, seguindo todo esse caminho mesmo, estudos, né, teóricos, né, levantamento, muito material documental mesmo, né, inclusive decretos que foram importantes para entender que artista é esse, né, em acervos de obras particulares e instituições públicas, né, e focou todo minha análise na produção realmente visual, artística visual do Moacir Andrade, levando em consideração desde os primeiros desenhos na década de 30. Só você ter a noção, até 2016, que foi uma obra que ele deixou inacabada na mesa do ateliê dele, que eu visitei após o falecimento dele, né? Eu fui com a filha, né? Visitei para ter acesso, né, um pouco daquele universo. O que é que ele deixou, na verdade, ela não tinha mexido, deixou o ateliê dele da forma como ele deixou,
né, da última vez que ele mexeu, e eu pude me aproximar um pouco mais desse universo, né, criativo, das escolhas que ele fazia ali naquele espaço do ateliê, né, que não tinha só pinturas, as tintas, mas tinha muitos livros, eu tinha muitos livros, principalmente sobre cultura, sobre folclore e aqueles que ele produzia. Próximo, Leandro, por favor. Então, dessas orientações, o conceito de estilo foi fundamental, o conceito de semiosfera como uma abordagem, um ponto de vista, né? Ou seja, como é que eu vou enxergar minha pesquisa a partir dessas lentes, né? Desse conceito de semiosfera, tá? E uma coisa que foi muito interessante, que eu fui buscar um pouco lá na antropologia, da sociologia urbana, do Wright Mills, que é o conceito de artesão intelectual, porque eu queria saber que perfil desse artista, né? Que artista é esse? E ele não só criava, mas ele pensava através da sua criação, do fazer, né, da prática. Então, e sabe hoje em dia que é isso, né? Tem um outro, eu gosto muito de uma fala do Adolfo Alban, pesquisador, artista colombiano, esteve inclusive em Manaus em 2019, na abertura do congresso da FAEB, do Confeb, que eu fui coordenador, e ele tem uma fala muito interessante, que ele fala que pintar é pensar, ou seja, a pintura como forma de pensamento, a arte como forma de pensamento, né? E isso é nesse caminho, né? Ou seja, o artista, na verdade, todos os artistas, eles pensam através da sua produção artística, mas uma característica muito peculiar do Moacir Andrade é que ele escrevia sobre a temática, se ele fazia, por exemplo, sobre uma manifestação cultural, ele pintava sobre essa temática da cultura, né, manauara, mas ele também publicava livros, escrevia sobre, ele pensava, né, não só através da pintura, mas também através da sua própria escrita sobre essas questões da cultura manauara e amazonense. Tá? E foi um último recurso, conceito, o último recurso teórico que eu utilizei, que eu achei muito interessante, porque tem muito a ver com a minha experiência desde o segundo grau, do curso técnico, é o conceito de recursividade, usada na inteligência artificial, né, para os processos. Mas aqui eu tomei emprestado do Douglas Hofstadter para tentar entender, isso me ajudou muito, a conceito de recursividade, aliado ao conceito de dialogia do Bakhtin, entender os processos, ou seja, a produção artística do Moacir Andrade não apresentava um processo só, mas eram vários processos, e esses processos eles se alimentavam a si mesmos com metaprocessos. E aí o conceito de recursividade ajuda a entender isso. Então, as escolhas que eu faço têm muito a ver do meu lugar, da minha experiência como pessoa, na minha formação, mas também minha experiência como professor e também minha experiência como artista, na minha produção, no processo criativo. Então, essas escolhas vão estar misturando e eu realmente não consigo fazer outra coisa que não seja buscar essas aproximações entre conceitos que, às vezes, ali parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São áreas diferentes, campos distintos, né, com preocupações distintas, mas quando eu pego e olhando a minha necessidade de estudo, eu vejo que aqueles dois juntos resolvem, né, o meu problema de pesquisa. E aconteceu muito isso, conceito de semiosfera, conceito de estilo, conceito de artesão intelectual, conceito de recursividade, conceito de dialogia do Bakhtin, tá? E aí entra nesse meu escopo teórico. Próximo, Leandro, por favor. Aqui um autorretrato, um desenho, né, de Moacir Andrade, vocês conhecerem um pouco do artista. Eu vou mostrar depois umas imagens para vocês entenderem a diversidade da produção dele, para compreender do que eu estou falando, onde eu cheguei, na verdade, né? E aí vem não, na verdade, não termina com a tese, né? Eu vou depois trazer uns encaminhamentos. O que é que hoje está acontecendo, na verdade? O que essa experiência do doutorado, a minha pesquisa, o que é que eu tenho feito e de maneira o impacto que isso tem causado não só no ensino, mas também na criação. Próximo, por favor, Leandro. Vamos ver aqui a obra do Moacir Andrade. Isso, vai passando aí. Uma das primeiras pinturas, né, ele vai começando ali na década de 50, já tendo prévio, na verdade, em 1953, esse trabalho aí dos barcos, né, e esse 61 ele retoma a temática, né, na época da década de 54 é quando a criação do Clube de Madrugada, na qual ele participou desse movimento, né, cultural aqui, artístico, Clube de Madrugada, em 54, mas já
havia nessas aproximações entre os intelectuais, os poetas, os escritores, os artistas aqui de Manaus, já tendo conversas, né, que, claro, acabou eclodindo aí, né, nesse movimento em 1954, do Clube de Madrugada. Só vocês perceberem um pouco dessas características. Agora vai avançando para a gente ver, tem uma série de imagens, acho que está mais adiante, tá, e a gente mostra. Volta lá um pouquinho, já, já. Avança, avança, vamos ver as imagens, depois a gente volta para aí, por favor. Vou ter invertido isso. Avança, avança, pode avançar, depois a gente volta. Avança, avança, avança. Aí, isso, tá? Então, volta lá um pouquinho. Vamos ver tem uma sequência de slides com essa aqui, isso. Percebam, por exemplo, na produção desse artista, né, tem aí os anos, um desenho aqui que ele ilustra os carregadores do Porto de Manaus, né, ele acaba também desenvolvendo essa temática em outros trabalhos, tá? Esses dos juteiros, né, os carregadores de juta, não só pintura, mas olha a década de 70, né? Em 49 ele desenha, mas em 70 ele está pintando uma temática, e olha as características visuais. Eu quero que vocês depois percebam nas outras produções dele, tá? Próximo slide. Como é que é a figura do homem aqui, né? Estou usando o termo homem amazônico, pegando emprestado do Paz Loureiro, tá? Em detrimento ao termo caboclo que o próprio Moacir Andrade utiliza, tá? Mas aquilo que o Moacir Andrade está se referindo a caboclo, na verdade, se aproxima da definição de homem amazônico do que o Paz Loureiro traz, tá? Aqui um desenho de 59, então já estou pensando, o Moacir Andrade define como paisagens amazônicas, né? Ele escreve sobre isso, inclusive, né? Mas o que chama muita atenção é não só aí da floresta, né, dos iguapós, que vai retratar, né, mas dos barrancos, das casas lá nos barrancos, essas características ribeirinha, né, o barco, o rio, né, esses elementos, você vê aqui embaixo, em 1987, lá, a casinha lá no fundo, próximo ao rio, isso é muito característico nessa temática dessas paisagens que o Moacir Andrade retrata, tá? Que começa lá das mais antigas, 59, mas vai ser bem forte isso no final da década de 70 e 80, principalmente, tá? Muitas pinturas da paisagem amazônica. Tem alguém com áudio ligado, Marina? Valdir, o teu áudio está ligado. Alguém com áudio ligado, Marina? Valdir, o teu áudio está ligado. Obrigado. Eu já mutei, pode deixar. Obrigado. Tá próximo, Leandro? Próximo slide. Me acompanha o tempo aí, tá, Marina? Por favor. Eu acho que eu me perdi aqui no tempo, eu tinha anotado. Aí, década de 80, né? Então, olha a casinha e o rio, acho fantástico o barranco, né? É muito interessante que essa geografia do barranco, essas características, né, tem muito a ver com a questão da água, né? E de tempos em tempos, né, a terra cai, né? Até uma música do Antônio que é né, terras caídas, né, características, e isso aparece muito nessa estrutura de terra, nessas pinturas, dessas paisagens do Moacir Andrade, tá? E o céu, acho que o mais incrível que me chama a atenção é que na década de 80 se tornou muito característico nessas paisagens, não só da floresta, né, do rio, mas também da cidade, nós vamos já ver, essa pintura de fundo do céu colorida, né, multicolorida, né, com uns contrastes bastante fortes e muito pastosa. Ele joga camadas de tinta, né, deixa bastante texturizada, né, ele faz isso no fundo, mas não muito no rio, né, ele dilui mais. Então, tem uma característica interessante do uso da tinta nessas construções visuais. Próximo, Leandro. Tá. Aqui, né, como é que ele pega os desenhos que ele fazia décadas antes, retoma posteriormente, né, a temática, ele tem muito dessa coisa recursiva também de voltar a processos anteriores, né, e dando, né, novos olhares a essa produção dele, né, como aqui, mesmo a temática desenhada em 1940 e ela pintada em 1988. Né? Manacapuru, uma cidade próxima aqui, a 100 quilômetros de Manaus, aproximadamente, é uma característica muito interessante, porque o Moacir Andrade, durante a vivência dele, ele viajou muito pelo Amazonas, pela cidade, pelo interior, e vai registrando, coletando
Ele gravava, inclusive, né, as conversas sobre os contos, causas, né, que ele ouvia pelo interior, e desenhava também aquilo que via. Isso é muito interessante, ele como testemunha, né, dessa experiência, tá? Próximo aqui, Leandro, eu não lembro qual tem. Ainda está chegando na cidade, legal. Tá? Aqui, uma mesma cena, né, ali na metade, a Rua Isabel, né, fica ali no centro da cidade, e o igarapé, desenhado em 79 e pintado em 83. É interessante que esse igarapé, hoje em dia, não existe mais, tá? Que devido ao programa do Prozami, né, muitos igarapés foram aterrados, alguns outros foram criados parques e outros criados casas, né, condomínios populares para esses moradores que viviam, né, às margens dos igarapés de Manaus. Então, essa mudança acaba se tornando um registro histórico que o Moacir fez, na verdade, nessa época, se torna para a gente hoje, né, ele construiu história, né, como testemunha ocular desses espaços, dessas paisagens urbanas, né, que ele retrata nos seus desenhos, nas suas pinturas. Próximo slide, Leandro, por favor. Tá? A figura do homem, muito interessante, dos trabalhadores, os vários as atividades, né, que eram feitas na cidade, né, como aqui os quebradores de castanha, um desenho de 75, e no ano seguinte ele usa o mesmo referência do desenho para fazer a pintura usando aquelas características que já vai ser, vou comentar, que vai ser uma marca, na verdade me chama muita atenção, gosto muito dessa produção pictórica do Moacir Andrade, década de 60, segunda metade de 70 principalmente, a forma como ele constrói visualmente a sua composição, usando alguns elementos, né, meio florais, mas também alguns outros elementos visuais ligados muito à temática dos mitos, né, amazônicos. Próximo, Leandro. Aí, para perceber um pouco da diferença, né, ele fez também retratos, né, mas também abstrações, como nós percebemos aqui, década de 60, 80 e um mais recente, 2011. Vocês perceberam um pouco da diferença, como as coisas vão mudando, né? Ele nunca se detinha a um só conjunto de características visuais. Ele misturava, experimentava e brincava com a forma e com as cores e com a composição, muito isso durante todas as décadas da sua produção artística. Tá? Próximo slide, eu acho que agora é dos retratos, né? Houve só eu tive um problema de data dessa primeira obra, esse retrato aqui, que não ficou claro, mas aparecia em alguns registros 56, mas pelas características era anterior a 56 e eu via 1948, tá? Então houve apenas esse conflito de data que eu não consegui confirmar. Inclusive essa pintura é uma pequenininha, esse retrato, né? Que estava na sala da casa dele quando eu visitei tempo atrás. E os retratos aí da babá com a filha dele, né? 58, 60, ele denominou como nu. Aqui, a filha dele em 62 e aqui em 62. Eu esqueci o título dessa obra, perdão, tá? Também é um retrato da, acho que é Dona Dindinha, acredito, não tenho certeza, tá? Mas são os retratos que ele fazia também, ele foi excursionando por retrato, mas aqui muito também impactado por uma carga mais expressiva, né, das pinceladas que são bastante carregadas nessas pinturas. Próximo, Leandro, por favor. Aí entra aqui o universo da cultura, né, da cultura popular, principalmente, né, é interessante que muitos das pinturas, desenhos do Moacir Andrade, ele escrevia o título até do que se tratava, né? Aqui tem os ex-votos, ele chamou Macumba, aqui, em 64, Fazedor de Bonecos de Barro. Essa característica desses peixes aqui de 64 vai reverberar, inclusive, em outra produção, eu acho que é de 64 também, que faz parte do acervo do MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, tem uma pintura, na verdade, duas pinturas do Moacir Andrade, tá? E uma delas é um peixe. O outro é o Irapuru, né, que ele chama o mito do Irapuru. Então, essas duas obras que compõem
ao acervo do MAN, em São Paulo, tá? Então, é dessa época também, desse peixe de 1964. Próximo. Está dando, depois a gente vai voltar com mais calma, tá? Mas eu estou dando uma pincelada, vocês perceberem essas várias diferenças, né? Uma prática cultural urbana do papagaio, retratando aqui dos meninos. Agora, as temáticas religiosas e das festas religiosas, ele vai também, não só dos mitos amazônicos, mas das festas, muito como lá, festejos de Manacapuru, Nossa Senhora do Amazonas, Santo Antônio, São Pedro. Então, tem várias temáticas, São Sebastião, ele vai retomando, né, essas festas católicas, principalmente, nessas características visuais aqui, sempre simétrico. Isso é interessante na produção artística com essa temática religiosa, simétrico, o trabalho do Moacir Andrade, tá? Então tem várias pinturas que eu coloquei, né? E sempre apresentando as mesmas características, e a paleta de cores também muito colorida, né? Com essas cores muito laranja, o vermelho, o azul, né? Um pouco o terra, tá? A verde, e vai misturando muito dessas cores primárias e secundárias. Próximo, Leandro. Aqui uma temática também que retoma um desenho de 35, pedindo esmola para os festejos de São Sebastião. Ele faz uma pintura, retoma uma pintura já com mudanças na imagem, né, em 98. Essa pintura está no acervo aqui em Manaus do SESC, né, que estava com a proposta de fazer memorial, Moacir Andrade, mas eu não tive notícias mais o que aconteceu após isso, né? Até então, na época, essas pinturas, cerca de 35 pinturas no acervo do SESC, aqui de Manaus, estava, na verdade, num apartamento alugado, no outro lado da rua, no prédio, né, onde se situa o SESC. Aí eu não sei mais o que aconteceu, porque a intenção era fazer uma amostra permanente, né? Eu não acompanhei mais isso, né? Mas tem um acervo muito interessante, muito rico também no SESC e no próprio IFAM, na qual ele foi professor do IFAM, né? Igual o atual IFAM, né? Antes era de escola técnica. Próximo, Leandro. Deixa eu ver se o próximo é da... tá entrando agora da cidade. Ok, legal. É interessante o domínio da perspectiva do Moacir Andrade, porque ele se dizia, né, naif, ele se dizia, né, não seguindo escolas nem modelos, mas ele tinha um domínio técnico, um desenho da perspectiva incrível. Ele fez vários desenhos das fachadas, das construções do centro da cidade de Manaus, tá? E ele vai pintar isso muito, né? Principalmente na década de 90, final de 80, mais 90, ele faz várias pinturas de certos espaços da paisagem urbana da cidade de Manaus. Então, ele vai para o interior, faz registros, desenhos e pinturas da paisagem dos rios, da floresta, dos barrancos. Na cidade também, ele andava muito pela cidade, pelas feiras, principalmente ali pela área do centro histórico da cidade de Manaus, registrando, desenhando e levando o seu ateliê para pintar. Ele tinha muito isso da prática dele, né? De registrar, fazer as coisas, esboços, rascunhos, e ele terminava no ateliê dele, né? A pintura dele é feita no ateliê dele, né? Que fica ali próximo do centro, no bairro da Aparecida, né? Muito próximo do centro da cidade onde ele morou, né? Praticamente quase a vida toda. Próximo, Leandro, por favor. Aqui, para vocês perceberem como é que está no tempo, né? Como é que as características visuais mudam na pintura dele, uma pintura da fábrica de cerveja, de 59. Aqui, ali, aquele prédio branco, né, é a fábrica de cerveja, em 65 que ele pintou, e o rio aqui. Interessante que o que é que ele fazia? Não existia a ponte, porque Aparecida ali, essa fábrica de cerveja fica na Aparecida, né, aqui em 1965 e 59. Mas ele foi para o outro lado do rio, porque o Rio Negro vem na lateral aqui direita, né, da fábrica, e esse braço que entra é o Igarapé do São Raimundo, né, que vai desaguar ali no Rio Negro. E ele vai para o outro lado, do bairro do São Raimundo, do barranco, né, pintar o que ele via do bairro onde ele morava ali, no caso, essa cena da fábrica de cerveja
que ele retratou mais de uma vez, na verdade, não só em 59, em 65, tem alguns desenhos e tem outras pinturas também, tá? Era muito comum, ele pegava o barco, ia para o meio do rio e olhava a cidade. Essa característica dele é muito peculiar, o ponto de vista que ele aplicava a seus desenhos e pinturas, que era a partir do ponto de vista do rio, de quem estava lá no meio do rio olhando para a cidade. Isso é muito interessante, o enquadramento que ele fazia das suas pinturas. Próximo slide. Por favor, Leandro. Quanto eu estou de tempo, Marina? Por favor, aqui, você possa me atualizar? Já tem a gente tempo, tem né? 20 minutos ainda. Ah, tá. Entre Bacana, 15 até e 20. 20, né? Bacana, tá? Olha que interessante, tá? A mesma região ali, né, que é o Igarapé de São Raimundo, chamado, né? Que desse outro lado aqui, lado direito, já é o Rio Negro. Vocês terem noção, só para situar ali na cidade de Manaus, tá? Tem esse braço de Igarapé, o Igarapé de São Raimundo, do Educandos, né, chamado, tá? E desse lado direito vai desaguar no Rio Negro, né? E ele pintou a mesma região em 85 e em 90, também 91, ele vai pintando aí essa ponto de vista, né? Muitas cores, né? Muito colorido. E interessante é as palafitas, né? Nas figuras de primeiro plano é muito mais detalhada. Vocês vê lá todas as palafitas, as varais de roupa nas fachadas, né? Que fica do lado do rio. E mais distante, você percebe que as casas são mais com cores uniformes, né? A fachada já é diferente. Esses planos de cores que ele vai trabalhando é uma característica muito interessante nas pinturas das paisagens urbanas. E ele usa muito essas cores mais sólidas naquelas temáticas, quando ele faz as casinhas, dos temas religiosos que eu mostrei no anterior, acho que da Nossa Senhora do Amazonas. Tá? Então, eles chamavam a temática da cidade, chamou muita atenção do Moacir Andrade. Pode passar, Leandro. Aí, dos vendedores de gelo, né, os reco-reco, né, que é muito comum isso, na 1950, das ruas do centro da cidade, né, de paralelepípedo, aquelas pedras, né, e tinha lá os trabalhadores que tinham que consertar, ficar consertando isso, né, decorrer aí do tempo, né? Então, nessa época, isso era muito comum, e isso era algo que chamava a atenção do artista, e ele desenhava, pintava esses vendedores ambulantes, né? Os trabalhadores da área urbana da cidade de Manaus. Então, é interessante que o artista vai representar a cidade, é a forma também que ela se transforma. Não só a cidade se transforma, né, na história ao mesmo tempo, como na própria obra do Moacir Andrade, né, essas representações se transformam. As visualidades, características visuais, a proposta visual dele também vai se alterando no decorrer do tempo. Tá? Você tem noção, na década de 50, temos essas características aqui nesse desenho, e isso vai se modificando também. São outros interesses que vão aparecendo e outros elementos que serão mais importantes. Até porque a cidade é vista pelo artista como realmente um organismo, não que ele use esse termo, né? Mas quando a gente olha a produção dele, ele vai vivo a representação da cidade que ele faz nas suas obras, né? Uma representação viva, tá? Vamos lá, próximo. Quem morou aqui, não só isso, não é uma característica só de Manaus, né? Essas ruas, né? Vocês vão ver que isso eu lembro muito também do Ceará. Eu não falei isso aqui, mas também eu fico muito em trânsito, né? Eu nasci em Manaus, fui novo para o Ceará, morei até meus pais são de lá, né? Na cidade de Sobral, Ceará, até os 5 anos, voltei para Manaus, fiquei até os 9 anos, né? Voltei em setembro de 1990 para o Ceará, fiquei até maio de 1995, voltei aos 14 anos para Manaus e estou até hoje. Então, eu fico nesse trânsito sempre de barco. Eu descia o rio de barco até Belém, pegava o ônibus até Sobral, de Sobral ônibus até Belém, Belém de navio até Manaus, sempre nessas idas e voltas e passando pelo rio, né? Por isso talvez isso me chame muita atenção, essas apresentações da produção artística, na produção artística do Moacir Andrade, dessas temáticas, tá? E as lavadeiras, que ele vai representar também, os trabalhadores urbanos, eu me lembro muito do vendedor de leite em cima do jumento, lá na cidade de Sobral, as lavadoras que iam lá para o rio Acaraú lavar roupa na beira do rio, né? Eu lembro que a minha família mandava, pagava para lavar roupa também
ele levava as trouxas de roupas enrolado no pano na cabeça, né? E Moacir Andrade descreve dessa mesma maneira essa prática. Quando eu li assim, parece que eu mais novo, vendo isso acontecer no Ceará. Então, olha as experiências, né, como elas se perpassam, elas vão além da própria geografia, né, dada a própria, entender a própria constituição cultural da cidade de Manaus, do Amazonas, e algumas cidades também, tem muitas essas trocas, né, comentando um pouco antes com o Leandro, né, tem essa coisa, o pessoal de fora só vê, é descendente de índio, não, você, né, tem muito isso, só vê esse lado. Nós temos uma riqueza indígena muito grande aqui, mas nós temos outras influências, né, muito também, de origem afro, e muito mais das próprias trocas, né, que foram estabelecidas no próprio Nordeste, dos nordestinos que vieram aqui no ciclo da borracha, né, da época iam para os seringais, para o interior inclusive os pais do Moacir Andrade são nordestinos, e o pai dele chegou aí para o interior, veio, na verdade, para trabalhar na borracha, mas já estava aqui na decadência, na década de 20, início de 20, 22, 24, se não falar a memória, o pai dele veio para Manaus e foi para trabalhar e acabou que, claro, já não dava mais retorno, né, e veio para a cidade, né, aqui tentar a vida na cidade de Manaus, que ainda aí sofreu uma decadência muito grande, né, em termos de aporte econômico, dado o que acontecia no final do século XIX e XX com a chamada Belle Époque aqui, né, é um projeto da Secretaria de Cultura nesse sentido para requalificação dos espaços culturais da cidade, do centro da cidade de Manaus, né? E aqui as temáticas, né, ligadas à cidade, o Moacir vai lidar não só com os reco-recos, os britadores de pedras, carregadores, né, como já vimos, lavadeiras, lavadores de juta, os abridores de palha. Interessante como ele retrata, né, as pessoas, sempre lá, camisa, sempre as figuras humanas são muito simples, que são representadas na obra do Moacir Andrade, né? Isso até faz sentido, dado quem eram aquelas figuras, aquelas pessoas, né? As condições que aquelas pessoas estavam ali desenvolvendo aquele trabalho, né? E assim vai varredores de rua. Isso mostra um pouco, quando tem década de 40, 50, 60, né? Ele vai retratar muito essas figuras, esses tipos urbanos, né? Nas suas atividades econômicas, principalmente, mostra um pouco dos modos de vida na cidade, nessa época, né? Como eu tive que ir também pelo campo da história, tentar entender as mudanças na cidade de Manaus que ocorreram nessa época, é interessante que na década de 40, já 30, mas principalmente 40, é onde vai acontecer a apropriação, por exemplo, parte das pessoas dos igarapés, construir casas, né? Não era comum isso antes da década de 40, não era comum, tá? E a partir daquilo vai acontecer. Por quê? Porque são, principalmente as famílias daqueles descendentes, né, dos seringueiros lá que viviam nas cidades à margem do rio, no interior, ele vem as suas famílias para, como aconteceu principalmente com a família Moacir Andrade, vem para a cidade. E onde é que eles vão ocupar? Simplesmente porque Manaus tinha um problema muito sério, né, de habitação, não existia um programa habitacional. E a cidade foi crescendo desenfreado, dado, inclusive, até na década de 60, a chamada aqui cidade flutuante, que ficava ali no porto, próximo ao Porto das Catrais, ali naquela região perto do Igarapé do Canto, se terão noção do que foi retratado, né? Ficava ali, que ficava na ponta ali do centro da cidade, próximo ao Rio Negro. Ficava várias casas, são moradores, como se fosse um bairro ali, chamado Cidade Flutuante, vocês terão noção, né? De como é que aconteceu esse boom desenfreado das ocupações habitacionais na cidade de Manaus. E aí aparece, claro, as casas de palafitas às beiras dos igarapés. Porque não há registro, antes da década de 30, tem um texto do Samuel Bestimon, que ele fala um pouco disso, né? Ele vai tratando um pouco dessas características, dessa dinâmica, né, de ocupação na cidade. Próximo. Obrigado, Marina. Finalizando aqui. Tá pegando aqui a Carla, colocando... Sim, Carla. As Moacir lembra muito a ideia de narrativa. Eu fui no Benjamin, tá? Já vou mostrar um pouco aqui, ó, sabe, Flaner, eu peguei do Walter Benjamin. Eu não consegui ver de outra maneira quando eu comecei a olhar o Moacir Andrade, os escritos, os relatos dele, ele relatando a experiência dele, ele andava muito. Eu tive uma curiosidade, inclusive, eu não mostro aqui,
Mas sabe o que é que eu fiz? Eu peguei os desenhos, as pinturas dele e vendo que lugar retratava, né? Que lugar retratava em Manaus. Eu coloquei no mapa, né? Vi a época lá, peguei acho que a década de 60, parece que alguns desenhos dele, 50, 60, e eu fui pegar um mapa da cidade de Manaus da época, década de 60, se não for a memória, tentar ver por onde é que ele andou. Ele andou tanto, foi de ponta a ponta o centro da cidade, ele percorria tudo ali. Né? E aqui, no caso, senta, ali, quem conhece a Rua dos Barés, né? Você tem o mercado, e essa dinâmica urbana, né? Das ruas, do mercado, que você vai retratar aqui em 75, por exemplo, nesse desenho. Tá? Ele estava ali vendo, né, essa cena, essa dinâmica, ele participava, inclusive, ele tem muitos relatos que ele visitava o mercado e conversava com os vendedores, ouvindo as histórias deles, né, e isso ele escrevia sobre isso, né. Então, é um artista flaner, né, até escrevi um artigo sobre isso, Moacir Andrade, né, como artista flaner, pegando aí de empréstimo o trabalho do Walter Benjamin. Próximo, por favor. Tá. Então, para finalizar, eu retomar isso, eu gostaria que você voltasse, Leandro, até aquela parte onde a gente pulou, pode ser? Que eu vou finalizar com aquela parte que é onde eu quero... pode voltar, vai, volta, mais um pouco mais, pouco mais, volta um pouco mais, aí, avança, isso, aí, tá. Vamos lá, avança. O que é que eu fui entender? Pode avançar. Né? Tentando olhar esse olhar, dando esse olhar interdisciplinar, né? Seja histórico, seja social, seja cultural, mas claro que o carro-chefe era a visualidade, a forma, né? Essa dimensão formal, que eu vou chamar, na obra do Moacir Andrade. Tá? Próximo. Próximo slide. Isso. Aí eu organizei o seguinte, o que é que eu fiz? Olhando para essa dinâmica toda da produção do Moacir, que ele sempre retoma o que ele desenhou antes, na infância, pinta depois, essas idas e voltas nesses processos na criação da sua produção artística, né? Eu fui identificando o seguinte, o que estava me chamando a atenção era a imagem, eu quero partir da imagem, só que a partir da imagem a gente via toda uma história, toda uma ilustração de uma sociedade, de uma cultura que ele representava ali. Então, eu organizei essas três dimensões, a dimensão formal, que é aquela que é a obra, né? A gente vê a pintura, o desenho, né? Que diz respeito a essa camada visual, né? Que todos veem. Quem olha para a obra dele vai ter acesso às mesmas características visuais. No entanto, fazendo analogia aqui ao iceberg, né? É aquela ponta visível. Só que nós temos uma riqueza, isso me chamou muita atenção, e eu tive, talvez a forma como eu organizei esse pensamento foi dessa maneira. Aquilo que está oculto, né, aquela grande massa do iceberg oculto, que é tão rico, né, ficava oculto do observador, e isso que me interessava, eu fui atrás disso. Né, e eu olhei a produção do Moacir através dessas dimensões, então entendendo esse conceito de estilo, não como conceito classificatório, mas como conceito processual, generativo, entendendo essas multidimensões que a própria obra apresenta, e que bastante é rica, e vocês puderam ver aí, né, nessa pincelada de algumas obras que eu apresentei, né, a camada formal, a histórica e a sociocultural. Próximo, Leandro, por favor. Né? A dimensão formal são os elementos mesmo da própria obra, né, visuais, aquilo que ele mantém de visual, porque acontece muito isso, na verdade, todos os artistas, né? O artista ele não termina de pintar da forma como começou. Algumas componentes ali, eles permanecem devido à sua produção, alguns outros eles se transformam, e alguns outros ele deixa de lado, para de usar, né? E insere novos que antes não tinha. Então, essa dinâmica perpassa, basicamente, aqui toda a produção artística de Moacir Andrade. Então, não tinha como, né, eu ver de outra maneira. Então, era complexo mesmo. Né? Então, eu fui entender o estilo desse ponto de vista formal como esse conjunto de elementos formais, que ele vai organizar, né, de uma certa maneira compositiva. Próximo, Leandro, por favor.
dimensão histórica, ou seja, através da visualidade e a temática, né, que é bem ilustrativa do Moacir Andrade, aponta para uma história de Manaus, a história de vida do próprio artista, né, ele vai carregando, né, estabelecendo esses elos, né, de ligação, e a própria experiência dele foi fundamental entender quem é Moacir Andrade, para compreender as escolhas que ele faz, né, na experiência dele no Clube de Madrugada. Então, levantando essa participação dele, ele fez participou de várias exposições, né, percorreu não só... Ele saiu de Manaus, eu encontrei um jornal no MASP de 1958, que foi a primeira exposição que ele fez em São Paulo, em 58, né? Depois ele participar de uma exposição em Brasília, que ainda estava sendo construída ali, né? E eu encontrei esse jornal no MASP, eu visitei o MASP em 2018, se fala em memória, e foi muito bacana o setor da documentação lá, conversei lá com a responsável, ela me mostrou, né, registrei tudo, e eu consegui encontrar uma notícia da exposição do Moacir Andrade no MASP, que na verdade não era nem ali na Avenida Paulista, né, era me corrija aí, tá, Leandro? Eu acho que era na 7 de abril, no centro da cidade, acho que era 7 de abril, não lembro bem, tá, mas era no centro da cidade, onde ficava. Próximo, por favor, Leandro, já estou finalizando aqui. E a próxima dimensão é sociocultural, né, que realmente tem a ver com essa questão da cultura, com a dimensão da sociedade, né, não só que o artista vivenciou, viveu ali, a experiência dele com a cidade, com a sociedade, e essas transformações que vão acontecendo, né. Ele é interessante que aquela experiência contemporânea dele com a cidade, digamos, esse espírito flanês, percorrer a cidade, consumir a cidade como poética na sua criação, ele transforma aquela que ele era contemporâneo em história para a gente, né? Em história, que a sua obra tem essa dimensão histórica, não só a história da própria criação das suas obras, dos seus processos, mas também a história da cidade, se torna, né, testemunhas dessas mudanças que ocorreram na cidade de Manaus, tá? Dos modos de vida que a cidade vai, né, se modificando, né, e transformando. Próximo, Leandro. Eu gostaria, então, que vocês avançassem lá para o final, para a gente finalizar. Pode avançar, por favor. Mais, passa todas essas imagens aí. Mais um. Aí, espera aí, mais outro. Isso, aí. Eu volto só aquele anterior lá, volto só o anterior. Aí. Aqui tem um depoimento que ele deu para a Elza Souza, né, no livro que ela publicou sobre entrevista que fez com o Moacir Andrade, como ele já tinha esse registro, vou pegar então, emprestado aqui, e o Moacir, ele fala isso, né? Ele fala, todo o meu trabalho como pintor foi baseado em minhas próprias experiências. Tudo que eu desenhei, pintei, foi visto por mim em alguma época, né? E faz parte da minha vida. No caso das lendas, mitos, personagens da floresta, eram histórias ouvidas durante as andanças no interior do Amazonas que iam para as telas. Tá? Então, eu acho que traduz bem, né, o que a gente viu nas obras do artista. Próximo, Leandro, isso, tá? Aí aqui acho que foi a Carla que citou, né, do narrador, né, lembra bem do Walter Benjamin, tá? Então, entra aqui porque é interessante, porque essa pintura, 64, ele começa a trazer as características, foi o que me chamou primeiro a atenção para pesquisar a obra dele, né, que ele define como naif, e para mim não, é um estilo próprio do artista que ele constrói, né, e fala de uma lenda urbana, dita lenda urbana, né, que aconteceu, na verdade, isso, ele pintou em 64, mas essa história é narrada que ocorreu em 1920, década de 20, né, do caso Neca, Manaus, chamado, que era um grande jacaré, que ficava ali às margens do igarapé do Educandos, né, em que acabou engolindo, né, uma jovem que estava ali na beirada, se não falo, lavando roupa, e foi arrastada, né, e nunca mais se encontraram o corpo. Essa é a história narrada aqui por esta obra. Né? Próximo, só que também acho que tem uma outra obra aqui que também narra. Próximo, isso, essa aqui. Eu acho incrível essa obra. Essa obra aqui, vocês terem noção, tem mais de 3 metros de comprimento. Ela é enorme, né? Que é baseado no mito do Irapuru. E o Moacir escreveu o quê sobre esse mito? Ele pintou em 77, mas escreveu em 78. Isso aqui, o Irapuru é um pássaro lendário da Amazônia, é a ave de mais belo canto da floresta amazônica. Dizem que quando o Irapuru canta, todos os outros pássaros silenciam para ouvir.
palavras do Moacir Andrade, né, que foi publicado em 85, mas com pesquisas da década de 70 que ele fazia sobre a cultura. Tem um livro que ele chama Alguns aspectos de antropologia cultural da Amazônia. Esse é o título do livro desde 1978, tá? Eu tenho cópia, eu consegui cópia de quase todos os livros praticamente dele. Se não todos, foi todos isso. Tá? Eu consegui cópia para poder entender o pensamento dele, que ele escrevia sobre essas histórias, né? E nessa pintura, realmente, ele narra esse mito, né, do Irapuru. Os passos menores aqui, de cores sólidas, silenciam para ouvir esse pássaro, que na verdade o Irapuru é pequeno, só que ele cria uma dimensão enorme quando ele canta, e multicolorido, na verdade, né? E há uma simetria, um equilíbrio simétrico muito forte nessa pintura dele, e em outras semelhantes, tá, de mesma temática, que ele retrata aqui. Então, essa grandeza do canto do Irapuru, que ele quer retratar aqui. Eu acho incrível isso, né? Então, eu acabo fazendo uma análise muito mais detalhada, levando em consideração essa narrativa que ele estabelece nas suas obras, quando ele conta os mitos e as lendas. Tem várias outras pinturas nesse estilo aqui, nessas características visuais, dos mitos amazônicos. Muito interessante isso, tá? Tem vários que eu encontrei. Tem a Festa da Moça Nova, tem a Lenda do Guaraná. Inclusive, foi até registrado pelo Roberto Pontual, num dicionário, se não foi um dicionário de artes plásticas do Brasil, né, que o Roberto Pontual publicou, e lá tem um registro do Moacir Andrade, que o Roberto Pontual veio em Manaus conversar com os artistas, e entre eles Moacir Andrade, que compôs o dicionário, isso na final de 70, se tiver a memória. 73 foi publicado um outro que tem a ver com 50 anos da arte moderna, e o Moacir Andrade participou da comemoração de 50 anos da Semana de Arte Moderna, 22, que ocorreu em 72, e em 73 parece que foi publicado esse livro, tá, com essa coletânea também, e já com essas características aqui. Só que a imagem está preto e branco no livro, e eu consegui um recorte colorido da produção dele. Avança para finalizando agora, Marina. Acho que eu já consegui pincelar bem daí como eu organizei essas dimensões, essas camadas, né? Isso é apenas uma forma de organização, mas é uma coisa só, está tudo mantendo, né, uma coisa em relação com a outra nesse rebuliço, né, nessa ebulição complexa que faz parte toda, eu acredito, toda a produção artística, né, de qualquer artista. Próximo, por favor. Só quero finalizar nesses encaminhamentos, isso. Aí, primeiramente, esse trabalho que eu desenvolvi durante o doutorado, ele tem exercido um forte impacto na minha prática docente como professor da graduação e da pós-graduação, né, do mestrado Prof. Arte, porque eu não consigo mais ver as coisas separadas. Eu tento trabalhar também em sala de aula, seja em disciplina teórica, em disciplina prática, de ateliê, que eu também ministro. Eu sou professor de escultura, professor de cerâmica, né, também da disciplinas tecnológicas e disciplinas teóricas. Vocês terão noção como é que eu percorro, né? Aula de teoria da percepção visual, linguagem visual, semiótica, eu dou aula de semiótica, de história da arte, já dei aula, e multimídia, programação visual, computação gráfica, né, práticas digitais, nesse campo da arte digital, que é a minha produção pessoal, né, na verdade, dentro da criação da imagem digital, na criação artística. E eu tenho pensado nessas dimensões, formal, histórica, sociocultural, para não só estudar a produção artística da história da arte, mas também para desenvolver uma prática criativa em ateliê próximo, que acho que tem a ver com isso agora, né? Que é essas abordagens na criação em artes visuais. Quando eu tenho trabalhado agora com os alunos, é mais como uma abordagem metodológica também, para eles entenderem mais ou menos um encaminhamento, porque no final eles têm que fazer um processo poético, né, na disciplina prática do ateliê, como eu estou me ensinando agora de modelagem, de escultura. E eu tento caminhar, né, nessas discussões para eles entenderem que eles são os criadores, os propositores da obra, então eles precisam se colocar no processo criativo. E, claro, toda essa dimensão da relação deles com a sociedade, com a cultura, com a história de vida deles, isso vai reverberar de alguma maneira na criação visual da obra. Então, se eles estão buscando uma solução visual,
que, na verdade, o que eu faço com eles no ateliê é o percurso contrário, né? Eu estudei aqui a partir da obra pronta e fui tentando cavando, né? E fazendo aí uma arqueologia para encontrar essas outras dimensões, esses outros entendimentos. Mas, na prática criativa, eu faço com que os alunos percorram o caminho contrário da minha tese. Em vez de partir da solução formal, eles vão partir da base, que é a experiência da sociedade e da cultura que eles têm, com a realidade, para poder chegar na solução formal. Então, acho muito interessante como a nossa experiência na pesquisa impacta as outras escolhas que a gente faz na nossa prática, inclusive, seja criativa, seja como professor, né, ou seja, em escolhas, né, no processo curatorial, ou seja, acaba impactando em várias facetas da nossa atividade, como docente, como pesquisadores, como artistas, né, como pensadores, tá? Acho que é isso. Próximo, Elandro, por favor. Próximo, já comentei isso. Próximo, já comentei. Próximo, já comentei isso também. Próximo, já comentei. Acho que não tem, acho que termina aqui, que é isso aqui realmente, né? Interessa para mim, seja olhando a partir da obra ou tentando construir uma obra, é que eu preciso entender que a base de tudo isso é essa relação triádica, né? Nós temos a arte, né, o artista e a sociedade. Não há como estudar ou produzir arte ignorando um desses três elementos. Não tem como. Nós precisamos entrar sempre nessas relações, né? E é uma relação aí triádica, né? Porque são três termos: arte, artista e sociedade, que eu levo isso realmente para a docência, eu levo isso para a criação artística, eu levo isso para a pesquisa. Acho que é isso, Leandro. Acho que não tem mais slide, não. Obrigado. Acho que eu ultrapassei, né? Desculpa, Marina. Só um pouquinho, mas não tem problema. Se tem que falar, tem que falar. Obrigada, Walter. E aí agora a gente abre para uma rodada de diálogos. Quem tiver questões pode se pronunciar, coloca no chat, fica à vontade para ligar o microfone, abrir a câmera. Bom, já que ninguém falou nada ainda, eu vou começar aqui a roda. Uma coisa que me chamou muita atenção, até porque é uma diferença. Em Belém, a gente fala muito de como a cidade deu as costas para o rio. Mas aí tu falaste muito da vista do rio e como isso era importante para ele. Chega a fazer alguma relação dessa questão do rio com a cidade e a arte em algum momento? Tá, em Moacir Andrade, sim. Tá? Moacir Andrade, o rio era... aí eu lembro muito do livro do Leandro Tocantins, né? O Rio Comanda a Vida. Eu poderia parafrasear e dizer que o rio comanda a produção artística do Moacir Andrade, porque ele andava muito de barco, né? Não só para ir para o outro lado do rio, né? Olhar a cidade, como também pelo interior. Ele ia de barco, então ele percorria muito o rio. E esse ponto de vista dele modelou a sua construção visual, né? As escolhas que ele fazia nas suas composições. Então, foi bastante nítido enxergar isso, né? O rio como elemento essencial nas escolhas ou no posicionamento que o artista tinha diante do tema que ele estava retratando, né? Claro, das suas escolhas visuais. Não sei se eu respondi, era isso? Sim, sim. Aí eu só me pergunto, é porque assim, tu não tem tempo, obviamente, de entrar na biografia dele e tudo mais. E aí, para quem é de fora, pelo menos para mim, que sou de Belém, a gente não sabe, nem conhece o Moacir, fica uma coisa, se era uma atitude meio deprê, quando ele olha para os populares e tudo mais, ou se tinha uma questão de ser mais um homem local e como ele olhava para a Amazônia, para a cidade de Manaus e para os amazonenses. Sim, sim. Não, eu acho que é mais orgulho, tá? Todos os relatos dele, as entrevistas que ele dava também, consegui vários vídeos de entrevistas anteriores que ele fazia, ele sempre exaltava a cultura amazonense, sempre, né? Ele tinha essa... ele ganhou uma projeção muito bacana assim, durante esse tempo da história, tanto percorreu muita cidade do Brasil e vários países expondo, tá? Inclusive com apoio do poder público, né, com representante, né, da cultura ou da embaixada cultural, alguma coisa nesse sentido, sempre ligado à política, né, ou seja, o apoio político, ele teve muito isso, né,
e ele representava uma Manaus e uma Amazônia, né? Assim, ele vendia um ideal de Amazônia, claro, né? Mas a partir da experiência dele, né? E construía. Quando a gente começa a comparar com outras produções, cada artista vai ter um modo, né, de lidar com a temática. Só que ele sempre colocava como orgulho, tanto nas suas falas como nos seus escritos, né? E ele escreveu vários livros. Eu acho que foram 13 livros, né, sobre a cultura amazônica, né, sobre a cidade, inclusive, sobre a própria arquitetura da cidade também, sobre as manifestações culturais. Ele fala lá como é que era a farinhada acontecia, né, ou seja, a prática da farinha, era uma festa nas comunidades do interior que produziam, então, sempre com alegria e com entusiasmo. E é por isso que eu acredito que a paleta de cores do Moacir Andrade era sempre colorida, sempre rica, né? As pinturas do Moacir Andrade não é retratadas de forma não tem uma pintura do Moacir cinzenta, não tem em torno de cinza, sempre com aquelas cores, sempre primárias e secundárias em sua maioria nas suas composições, tá? Então eles tinham realmente orgulho. É interessante, acho que a gente tinha comentado aqui sobre a cadeira da experiência, não, aquela descendo, né, tá, da experiência, porque realmente, assim, uma coisa que eu queria comentar, Leandro, por exemplo, eu fiz uma tese, estudei no meu doutorado, um artista, tentei compreender o máximo possível, né, do lugar desse artista aqui na nossa história, tá? Só que, como a gente estava naquela prévia conversando, né, a pesquisa científica nas artes aqui, nas artes visuais no Amazonas, ela é muito incipiente. Não é que não exista, né, mas que ainda há muito o que se pesquisar. Talvez, se a gente comece a levantar mais, por exemplo, quem são os contemporâneos de Moacir Andrade? Vamos levantar, vamos estudar. Aí talvez a gente possamos ter um cenário muito mais amplo da produção artística na cidade de Manaus, durante esse período, década de 60, 70, 80, ali, a partir do Madrugada, 50. Mas que, como é que você Moacir, na verdade, o impacto dessa busca por uma arte, que ele até falou muito, o Bruno Madrugada falava, não, queremos uma arte local, uma arte, né, própria nossa, né? Isso só vai reverberar na década de 60. Uma busca que começou na década de 50, como as primeiras pinturas do Moacir Andrade, que eu mostrei, mas que na década de 60 é que a gente vai, principalmente com aqueles aspectos multicoloridos que a gente vê nas pinturas do Moacir, meados da década de 60. Então, isso vai acontecer. Talvez, se a gente estudar a produção artística na década de 60 e 70, nós vamos conseguir ter algumas respostas no sentido mais amplo, tá? Eu só consigo aqui me deter a Moacir Andrade, porque não existe, até o momento, nenhuma outra tese de doutorado estudando um artista amazonense. Tá? Isso está em vias de acontecer. Nós estamos agora com a expectativa, foi aprovado o doutorado interinstitucional em artes visuais pelo Rio Grande do Sul, né, que vai estar sendo ofertado agora o INTER e vai ser após o DINTER, e talvez aí sim tenhamos algumas pesquisas muito mais profundas, porque às vezes quem já fez mestrado sabe que o tempo não dá para a gente mergulhar tanto, não é possível. Por exemplo, eu não conseguia fazer esse levantamento que eu fiz no trabalho da obra do Moacir Andrade, foi bastante exaustivo, né, tentei pegar o máximo que eu consegui, e algumas coisas ficaram até de fora da tese, porque eu fiz no doutorado. Né? 2 anos no mestrado não é possível. Né? Tem muitas dissertações, sobre artistas amazonenses, tá? Mas não nenhum com essa profundidade, porque, claro, o próprio tempo não permite. Né? Eu tenho essa curiosidade, tá, Leandro? Eu quero ter aqui o conhecimento, né, dessa produção artística na nossa história, né, para a gente conhecer nossos artistas nessa produção, mas vamos ter que esperar um pouquinho mais ainda. É verdade. Eu tenho uma professora que ela diz que a gente tem um problema para pesquisar no Brasil, que a gente não tem os arquivos. Então, para a gente pesquisar, a gente tem que ir montar o arquivo para poder pesquisar em cima daquele arquivo, que é exatamente isso que você está descrevendo, né? Não tem nada organizado sobre esse artista, tem que organizar isso para depois conseguir montar a pesquisa. Eu tô monopolizando a fala, né, gente? Vocês podem participar também. Nós vamos conversando aqui. Mas é isso, Leandro. Eu tive, assim, porque todo o meu material foi pesquisa primária, basicamente. Primeiramente, para levantar a biografia do artista, entender a trajetória artística dele, de vida, né, de arte. Eu fiz esse levantamento até para entender melhor as escolhas que ele faz, né? Eu tive que ir material primário, documentos, tá?
E a produção artística dele está muito espalhada. E tem obras que só resistem em catálogo, não tem mais aqui porque foi doada para algum estado, algum lugar, alguém mora fora do Amazonas ou fora do Brasil. Né? Inclusive porque ele já viajou muito para Portugal e tem registros do Ferreira de Castro, e um livro foi publicado lá falando dessa visita que Moacir Andrade fez lá. Agora não lembro a cidade, eu posso dar uma olhada, mas não lembro bem a cidade, tá? Em Portugal, que ele foi participar, tá? E lá fez exposições também, mostrou, e claro, tem obras dele espalhadas aí. Então, foi muito difícil nesse sentido, né? Eu achei para São Paulo, encontrei no MAN obras, no MASP, registros que eu consegui. E talvez se tivesse andado mais, tivesse mais tempo, eu teria encontrado mais coisas espalhadas por aí, né? Pelo Brasil, digamos assim. Está espalhado por Manaus, né? Em centros particulares e instituições públicas, imagine pelo Brasil, pelo mundo. Então, é muita coisa. E é interessante assim, que o Moacir, não é que ele era narcisista, assim, não, mas ele sentia orgulho disso, ele gostava muito de registrar, tirava muita foto e registrava tudo que ele fazia. Então, ele tinha vários catálogos, né, várias publicações, ele publicava, tinha muito apoio nesse sentido, né, e eu consegui coletar muito esses catálogos das exposições. Inclusive, Leandro, de uma exposição que ele fez, foi em 65, em Belém. Eu tenho um catálogo com a lista das obras que ele expôs numa exposição em Belém, em 1965. Eu consegui esse catálogo, você tem noção. Raro. Ninguém tem aqui em Manaus. É capaz de ter no museu onde ele fez aqui em Belém. Né? Você vê. Então, nós temos muito trabalho. Se vocês quiserem vir para cá para fazer pesquisa sobre arte amazônica, vocês vão encontrar muita matéria, digamos assim, primária para se estudar. Tem muita coisa que precisa ser feita. Eu ainda espero, eu sou otimista, né? Está demorando um pouco, mas acredito que nós vamos chegar lá e ter aqui talvez um cenário da pesquisa científica, né, no campo das artes visuais mais consolidada, né? E claro que isso acontece talvez possa acontecer com realmente a criação de um programa stricto sensu, né? Porque quando a gente vê até a tua fala, a gente nota que ainda assim é alguém institucionalizado, né? Alguém que foi chamado para algo da Semana de Arte Moderna, é alguém que estava em museus, e aí, por exemplo, quem eram os mestres artesãos de fato? Porque tu disse, ele se dizia naif, e tu identificas que ele não seria. Mas e quem eram quem eram e quem são os mestres artesãos que fazem algo próximo dele? E a gente não tem esse arquivo também, né? Sim, Tem uma pesquisa aqui sobre um contemporâneo dele, que é o Álvaro Páscoa, né? Aqui, que teve, na verdade, uma professora da Universidade do Estado, da UEA, né, do Estado do Amazonas, pesquisou, fez um doutorado em Portugal, estudando esse artista que, na verdade, é filho de português, né? Que, na verdade, é sogro dela, né? E era um artista que é contemporâneo de Moacir Andrade. Então, tem uma tese em que ela contextualiza na época da ditadura, década de 60 e 70, né, ali, da ditadura militar, essa produção. Então, nós temos essa tese que foi feita pela Luciane Páscoa, de um doutorado que ela fez em Portugal. Você tem noção. Temos que ir para fora para fazer uma pesquisa, um curso, mestrado, doutorado em arte, para tentar estudar os nossos artistas. Até então está acontecendo isso, né? E, assim, as pessoas de Manaus que eu tenho mais envolvimento, e é uma galera muito ligada no boi. E nada do que tu mostrou mostra nada do boi. Apesar que o boi em si é um pouquinho mais afastado de Manaus, né? Mas é porque é uma galera que eu conheço que é de Manaus e que, assim, o boi é a vida. E ele fala de algumas coisas muito de cultura popular e tudo, mas não teve nada. Mas nos livros ele fala sobre o boi, né? Ele tem até um desenho de um boi, na época que eu até conhecia, ele era mais jovem, ele na verdade ele rememora, né? Meio memorialista, né? Um texto dele que ele tem um desenho que ele faz de um boi que tinha uma prática aqui, mas isso não é o elemento mais importante, assim, ele perpassa várias manifestações populares, né, da cultura popular na sua produção, seja literária, seja pictórica, né, ou em desenho, tá? Mas não é como você está falando, é o carro-chefe, não é.
mas é retratado, sim, várias manifestações, você vê praticamente todas que você possa imaginar da cultura popular aqui, ele tem retratado na sua produção, tá? Mas talvez é o lugar, por exemplo, a gente for olhar a produção contemporânea aqui em artes visuais do Amazonas, porque algo ainda precisa ser estudado, né? Há uma coisa aqui e acolá, nós vamos talvez ver outras coisas, tá? Inclusive, eu até peguei como exemplo um artista parentinense, um artista plástico parentinense, que retrata a realidade das ruas, da cidade, das feiras, né? Isso me lembrou muito Moacir, só claro com outras visualidades, né? São outras características, tá? Mas foi um aluno meu orientando de mestrado, que me apontou o trabalho dele. Eu fiz, olha, eu quero que vocês escolham artistas, né, que estão fora desse eixo, né, sul, sudeste, nacional, mas que seja bem local aqui, que traga uma outra poética, né? Porque eu estava discutindo essa questão decolonial com eles, essa abordagem, o conceito de interculturalidade nas artes visuais a partir de uma abordagem decolonial, trazendo aí a Catherine Walsh, né, pensando aí o conhecimento outro, né, essa questão da alteridade. E ele trouxe o Evanil Maciel, e ele retrata essas cenas também urbanas. Isso me lembrou muito Moacir, né? Tá, de outra maneira, mas isso hoje, contemporâneo, você tem noção. Ou seja, são temas que ainda parece que é interesse dos artistas reproduzirem, né? Então, eu acredito que se a gente for fazer um levantamento, que eu acho que é necessário, a gente não há um levantamento, como eu falei, né, tão mais amplo, possamos conhecer outras facetas da produção artística visual aqui do que talvez essas que eu mostrei, por exemplo, né? Eu faço um recorte, né, de uma produção que vai da década de 30 até a década de 2010 de um artista amazonense. Tá? Mas isso não quer dizer que, olha, a arte amazonense é assim. Não, é um artista representativo da nossa história, ok, mas nós temos várias outras coisas, sim, são retratadas aí, inclusive, nesse período, década de 50, 60 e 70, por outros artistas. Como eu falo, precisa ser estudado ainda. Oi, Walter, me escuta? Oi, sim. Primeiro quero te dar parabéns pelo trabalho maravilhoso, pesquisa maravilhosa. Eu lembro, eu tô aqui em Florianópolis, tá? Mas eu sou cearense. Eu sou uma cearense que morou 10 anos em Manaus e agora eu estou fazendo doutorado aqui. No meu mestrado eu pesquisei, eu falei sobre o Márcio Souza, né? Sim, sim. Que eu fiquei chocada assim quando você disse que não tinha, pero não muito, né? Porque quando eu fiz aqui, o pessoal aqui não conhecia o Márcio, né? Apesar dele estar aí em todo canto, né? Tá chamado na Europa, em todo canto, né? Menos aqui, né? Mas eu achava que tinha mais trabalho sobre o Moacir, sabe? Tá, pesquisa, tá falando? Não, no campo da pesquisa não encontrei. Mas não estudando com esse interesse que eu teve. Teve ele como elemento de um mestrado, uma dissertação, que foi mais para uma proposta de performance, né, da UEA, eu encontrei. Mas o que tem muito é livros. Livros, a maioria de autoria do próprio Moacir Andrade, sobre a cultura amazonense. Isso é que tem, né? Mas não estudando a arte de Moacir Andrade. Tá, entendi. Uhum. Aí eu tô aqui com o livro da Elza. Carla, oi, tu tá desligaste como mutou teu microfone. Muda, Carla. Desculpa, você falou gente. do livro da Elza. O livro da Elza que eu tenho aqui, né? Moacir de Todas as Cores. Esse lindo, né? Esse eu tenho. Eu achei bacana. O boizinho aqui, né? Vocês falaram no boi, tem o boizinho. Tem, E esse livro eu achei lá assim, quando eu me graduei em História na UFAM. E aí foi há 15 anos atrás. Estão me escutando, então, né? Tá falhando a minha voz? Sim. Não, estou escutando. Bacana. Que legal. E eu ia te perguntar, assim, também, justamente porque já te perguntaram aí sobre, assim, para citar, assim, outros artistas, né? Assim, mais contemporâneos, como você falou. E eu lembrei do Eric Nakanomi, lá de Parintins. Sim. Né? Ele é das artes visuais, não é? Sim, ele é professor do curso de artes visuais em Parintins, né? Fez o curso aqui, o mesmo curso que eu fiz, né? Ele é da turma posterior à minha, de a licenciatura em artes plásticas, né? Eu entrei em 2002, eu acho que ele entrou, foi em 2013 ou 2004, se não falar a memória, né?
Aí foi na turma seguinte. E agora é professor, é mestrado, fez mestrado, né, em História da Arte, parece, na UFBA, e está esperando doutorado. Acho que aí nós vamos ter algo bacana, né, que vai Sim, sair, pois é. né, Eu ia até te perguntar posteriormente. o que tu acha, assim, porque eu acho assim, que ele está fazendo a diferença lá, sabe, em Parintins. E bem nessa Sim, ele é coisa bem aí, atuante. né? Ele é bem Bem nessa atuante. pegada aí também do Moacir, sabe, assim, nessa Sim. poética amazônica, né? Nessa cosmogonia, ele tá recuperando tudo isso, nessas tradições e tal. Ai, gente, eu Sim. falo demais, desculpa. Não, mas é isso mesmo. Lá ele tem, na verdade, assim, Parintins, assim, eu apenas visitei uma vez Parintins, né? Eu fui uma vez pela UFAM, para trabalho lá, né? E na época que não era da festa do boi, né? Então é um outro cenário que se apresenta, né? Falam que realmente muda muito. Eu nunca fui na época da festa do boi, nunca. Até que eu não sou muito assim de festa, eu não sou. Então eu não sei se eu ia gostar de tudo, porque realmente ele diz que a cidade muda, né? E há uma riqueza muito grande ali, principalmente, né? Ou seja, converso muito com o meu orientando, que é de lá, de Parintins, estou fazendo professor de arte, né? Fazendo prof. Arte. Ele comenta muito sobre isso, que assim, ele vê muito, até ele também já trabalha, presta trabalhos aqui para o boi, né? Faz isso. As pessoas respiram boi, né? Os boi bumbais, né? Vivem os bois, né? E produzem, né, para os bois. Então, a cidade, assim, em termos de produção artística cultural, está em volta, né, e ele vê muito isso no curso também, né. Então, eu acho que, assim, a carga de influência que talvez essa manifestação impacte, porque, na verdade, dá para perceber que é muito forte, né. Tem tese de doutorado sobre o boi bumbá, inclusive do meu orientador de doutorado, Sérgio Van, que fez em 97 a doutorado dele sobre o boi bumbá de Parintins. Você tem noção, ele levantou tudo isso, né? Então há uma riqueza, né? Mas lá há também artistas visuais, como esse que eu falei desse Evani Maciel, e os grafiteiros também, né? Teve um outro aluno que trouxe exemplo de uns grafiteiros assim que a gente pensa que é só o boi, não, na verdade é o que sai na mídia, né? Porque a mídia ela retrata isso, mas há esses outros guetos que eu acho que é importante a gente levar em consideração, né? Aqui. E eu me interesso muito por essa diversidade, por essa riqueza. A gente consegue ver artistas trazendo olhares distintos, né? É por isso que me deixa alegre, assim, no sentido que há muito material, né, para a gente estudar, conhecer, né? E a riqueza, acho que se enriquece a cultura e a arte amazonense, né? E essas aproximações são necessárias, porque tem gente lá vem para cá estudar aqui, como o Nakalome fez, né? E volta depois para lá. Então é legal, essas trocas acontecem. Quer ou não, você viajou, né? Ceará, Manaus, né, agora no Sul. Então, essas trocas acontecem. Eu falo aqui porque me influencia também. Né? Meus pais são cearenses, eu vivi no Ceará, nasci aqui, fui nesses trânsitos. Né? Então, essas experiências, querendo ou não, vai modelar a forma como nós enxergamos. Querendo ou não, até a forma como eu posso até enxergar a obra do Moacir, a partir desse meu lugar. Que é um lugar distinto do seu, de qualquer um outro. Né? A gente não vai ver as mesmas coisas, querendo ou não. Né? Por isso que é bom sempre eu gosto de incentivar sempre a pesquisa, porque eu sempre vai ter algo novo aí, alguma coisa que eu não tenha percebido que alguém vai trazer. Eu acho que isso é que não está necessitando fomentar esse tipo de trabalho aqui. Não só, acho que a pesquisa artística, porque nós temos nós temos assim, um cenário artístico aqui, né, que não é tão propício, efervescente como é, por exemplo, no Sudeste, né, como São Paulo, por exemplo, que eu já fui várias vezes, né, visitar os espaços culturais e artísticos, não é a mesma coisa aqui, não é, tá? Manaus ainda está um pouco, né, assim, a engrenagem não anda tão rápido, digamos assim, né? Só que nós temos, sim, artistas, nós temos produções aqui. Eu acho que o grande barato qual é? Que nós temos um olhar peculiar da realidade, porque tem a ver com o modo de vida que nós estamos estabelecendo aqui. Né? Eu moro aqui perto do Igarapé, né? Em que, se eu seguir todo esse Igarapé, eu vou bater no Rio Negro, vou lá no Rio Negro, né? Então, não é tão distante do centro, também não é tão distante da periferia. Então, acho que essas relações que a gente estabelece com a cidade, com o meio, não é a mesma coisa de quem mora, por exemplo, lá em São Paulo, não sei onde é que o Leandro está morando agora, né? Então, se o Leandro já teve a oportunidade de vir em Manaus, para comparar, Leandro, você vê, né? Se a gente vai em Belém, que eu já fui em Belém, comparar com Manaus, tem as suas diferenças. Não tem como, né? Tá, tem um rio lá, mas tem um mar que dá para chegar, né?
a Ilha de Marajó, e tem outras questões que se diferem dessa urbanidade de Belém com Manaus. Mesmo que a gente possa fazer aproximações, mas não é a mesma coisa. Está até comentando aqui a questão do acesso, né, Leandro? É mais fácil o pessoal do Sul lembrar de Belém, do Pará, do que lembrar e conhecer o que acontece aqui, em Roraima, Acre, né, Rondônia, Amazonas. Né? Então, aqui é um outro universo. Só quem vivencia isso aqui sabe como é que é o Amazonas. Né? Eu falo porque eu já viajei por vários interiores, cidades do interior do estado do Amazonas. Né? Ficava uma semana, dava curso, mestrava. Então, eu fui, inclusive aqueles aviãozinhos, você já teve a oportunidade de viajar naqueles aviãozinhos de 4 lugares? Morro de medo. Que... não, foi incrível. Eu fui o famoso para teco-teco, né? Eu fui para o Erunepé e de lá peguei 25 minutos esse aviãozinho até Envira. Que é bem... Envira é tão distante do Amazonas, digamos assim, tão do sul do Amazonas, é mais próximo do Acre, tem mais a ver com o Acre do que com o próprio Amazonas. Das características, eu peguei um frio de 16 graus em Envira, quando eu fui. Isso nunca vai acontecer aqui em Manaus, nunca. Vocês terão noção como o Amazonas é diverso, né? E o cara no aviãozinho, ele colocou aquela tela, o carro do sol estava de dia, né? Sabe aquela coisa que a gente põe no para-brisa do carro para não pegar sol? Ele colocou lá, pá, e deixou o avião ir embora. Eu fiquei olhando aquilo lá, meu Deus, só eu e mais uma pessoa dentro do avião. E a experiência, né? A gente tem que ter seguro de vida, tem que ter, meu Deus do céu, assim, a preocupação, né? Eu tento evitar isso, mas é a nossa realidade. Maravilha, obrigada, Paulo. Aí eu que agradeço. A Débora lançou uma pergunta aqui no chat. Aproveitando que você está entrando nesse assunto e também considerando todo esse repertório muito rico do Moacir, como você avalia o cenário de acesso e produção das artes visuais aí no Amazonas hoje? Visto que geopoliticamente aí também é super babado. Sim, sabe o que acontece, Deba Viana, né? Nós temos aqui uma riqueza muito grande, né? Que é explorado, sim. O que não há é vazão, não é dado vazão a essas produções, né? Porque que espaços nós temos e que tipo de políticas públicas nós temos para incentivar a produção artística? Temos que esperar um edital, os artistas, para poder conseguir recursos, para poder ter os gastos, né? Mas tem muita gente fazendo muita coisa muito bacana aqui. Tem. Só que não há espaço para dar vazão a essas produções, né? Então, eu gosto de circular, e esses 2 anos a gente ficou muito tempo parado porque eu não fui, né? Para exposições, eu evitava mesmo ir. Fui recentemente aqui no Palácio Rio Negro, né? São centros culturais mantidos pelo poder público. Os espaços que nós temos dispositivos, a maioria é mantida pelo poder público. E exceto um outro, que é pelo Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, que é do IBEU, a galeria, que também lá tem uma galeria, tem exposições, né? Mas são coisas muito pontuais. Então, nós, às vezes, os artistas, como eu, por exemplo, eu tenho aqui, nós temos uma galeria de artes da UFAM, né? Uma que fica lá dentro do campus universitário, que é mais recente, 2017 para cá, que foi equipada recentemente, né? E ficou parada durante a pandemia, porque, claro, isolamento. Mas nós temos uma no centro da cidade, que é a Galeria de Arte, o Centro de Arte da UFAM, isso ligado à UFAM, né? Então, os espaços realmente são restritos, né? E existem calendários para tentar... Esse é o primeiro ponto, é a difusão dessa produção artística. Porque não adianta você produzir e engavetar, colocar aqui de baixo, né? Você precisa tornar o seu pensamento público, o seu pensamento artístico, sua produção, né? E, para isso, a grande vitrine quais são? São as mostras e são as exposições. E nesses 2 últimos anos, até agora, tem realmente reduziu muito, acredito em todo o Brasil também, né? E ficou muito no campo virtual, as mostras virtuais, né, das galerias virtuais, né? Houve, inclusive, até exposições que eu ajudei aqui a organizar, que a gente fez isso virtualmente porque estávamos em lockdown, né? Não podia usar o espaço físico. Então, isso tem. Agora, deixa eu ver aqui uma outra questão que você levanta, né? O acesso à produção das artes. Uma outra situação é que a gente vai dizer, não tem ninguém produzindo. Não, tem muita gente produzindo. Um ponto é os espaços para mostrar isso, difundir, e a questão do público, né? Nós temos uma cultura aqui, que quem é que visita as exposições? Geralmente são as pessoas ligadas às artes. Você vai nessas exposições, você vai encontrar as mesmas pessoas, né? Ou às vezes tem
com a cara está acompanhando o outro porque é amigo, é parente, é primo, né? Isso acontece, tá? Mas a grande maioria, isso eu estou falando, eu não tenho pesquisa, não, uma leitura, tá, da minha experiência e das minhas vivências nesses espaços. Quando eu vou para as exposições, visitar nos trabalhos, conhecer os trabalhos, né, que os artistas estão produzindo, eu encontro, geralmente, os mesmos núcleos de pessoas que vão nas outras exposições. O público, em geral, aqui, não tem, principalmente, também um acesso a esses espaços. Por exemplo, não tem como você esperar alguém que mora lá na Zona Leste, que é distante, né, para poder ir numa exposição aqui no centro da cidade, à noite. Não vai, você não vai ver isso. Então, nós temos um problema muito sério de acesso. Então, não é que não se produz, se produz. O problema é a difusão e o acesso que se tem do público em geral, né? Primeiro, em questão de consciência e valorização das artes, nós temos um problema muito... A minha avaliação é que nós temos um problema muito sério quanto a isso, né? Ao público valorizar a produção artística, né? Então, quando é um artista novo, é mais difícil dele conseguir espaço, a não ser que ele consiga uma grande exposição, né, no espaço bem conhecido e badalado aqui, que tem um bom apoio, aí ele consegue, mas isso é contado nos dedos, é muito raro, isso não acontece frequentemente, né? E o que acontece? Os artistas acabam expondo em lugares alternativos, né, ou fazendo mostras coletivas, né? Isso realmente tem caído muito. Vamos ver, né, com essa retomada aqui, esperamos que a pandemia realmente acabe, e vamos ver se, mas até com as aberturas dos espaços, ainda, nesse ano, eu estou achando ainda lento, né, essas mostras, esses espaços, né, que propõem a difusão da produção artística aqui. Ainda acho que está lento, ainda está, não voltou, não está normal, né? E espero que volte, não sei se vai voltar como era antes, né? Ou pelo menos melhor, espero, né? Temos que aguardar para ver. Obrigada, Walter. Eu fico pensando que não dá para a gente pensar sobre visualidade amazônica, mesmo sendo Manaus uma grande metrópole, né? Tem seus determinismos também espaciais, das periferias, dos espaços, lugares de acesso, quem acessa, quem produz, em que condições acessa e produz, como você traz também. Pensar, inclusive, né, as nossas demandas dentro da universidade, nas licenciaturas, porque, de certo modo, quem sai para a licenciatura que vai estar em contato com um potencial público de acesso mais diverso, inclusive economicamente, né? Você está falando de Manaus, eu te perguntei, porque eu sou aqui de Rondônia, né? No encontro passado, deu para sacar um pouquinho, que é um pouco mais diferente Belém, eu acho, né? A Amazônia é tão grande, para tu ter uma ideia, eu tenho mais trânsito no Nordeste, tenho mais noção de como funciona o Nordeste pela proximidade, ou enfim, pela facilidade de acesso do que entender, e isso está sendo muito legal, muito bacana para mim, está tendo acesso a pesquisadores como você, os pesquisadores que vieram no encontro passado, né? Para entender um pouco da dinâmica local, né, que a gente sabe que é produzido, a gente sabe que tem uma grande produção, como você também traz aí a sua, parabéns, excelente pesquisa com o ACI, eu acho que fica para a gente também, né, uma demanda de pesquisar outros artistas das regiões, né, e isso significa, assim, isso para a gente é muita coisa, né, sempre achamos, nos livros, a gente tem geralmente artistas do Rio, São Paulo, Minas, enfim, né? Então, também é uma demanda, e eu acho que ela também dialoga muito com o que se pretende ser decolonial, descolonial, enfim. Né? E é isso, obrigada. Assim, eu acho que fica muito na tua fala, na tua produção, inclusive quem vai acessar essa produção, por mais que você sistematize isso, né? E a gente consiga, enfim, trazer essa produção para ser partilhada, né? Porque ninguém vai estudar uma coisa tão importante para ficar sabidinho, guardadinho em nichos, né? Eu acho que o nosso grande desafio é pensar nossa região, nossas regiões tão diversas entre si, né? E como a gente, enfim, constrói ou ficciona condições para outras relações, no âmbito seja das artes visuais ou das outras artes em acesso, né? Esperamos outros momentos possíveis. E obrigada, Walter, pela contribuição hoje. Obrigado também. Essa conversa que é bacana, tá? É isso mesmo, por exemplo, a gente vai pensar que o Amazonas, na verdade, as Amazônias, não dá para a gente tentar colocar, olha, Amazonas é tudo igual, não, em Manaus é de um jeito. Eu já fui para Tefé, já fui para Coari, São Gabriel da Cachoeira, lá em outra realidade, né, próximo lá na fronteira, Envira, Lábrea, Maués, Parintins, Manacapuru, Manaquiri, Itacoatiara,
já circulei para essas cidades e tem essas distinções, né, que tem que ser levadas em consideração de acesso, né? Agora que nós temos, por exemplo, para formar público, por exemplo, o ensino de arte é importante na educação básica, é essencial. Só que há décadas, agora, nas últimas 2 décadas, que o cenário tem mudado, que nós estamos começando a formar professores de artes no interior. Quem é que ministrava essas aulas? Imagina agora, né? Hoje ainda acontece muito, são pessoas de outras áreas que ministram, e acaba o quê? Criando uma lacuna e um prejuízo histórico na formação de um público que vai aprender a consumir arte, né? Não só em espaços institucionalizados, como galerias, centros culturais, mas também até espaços alternativos, ou até na sua própria sociedade, no seu próprio bairro, né? Acho que tem que descolonizar mesmo isso, descolonizar o conhecimento, descolonizar a produção artística, é importante isso. Eu falo que tem que descolonizar, eu como professor universitário, eu falo, olha, precisamos descolonizar aqui nosso curso. Nós ainda somos muito coloniais. Então, a gente deixa de fora uma riqueza que agora nós estamos mudando, né, reformando o curso, trazendo algumas questões que realmente antes ficavam de fora. São vários pensamentos, né? Eu acho que, em vez de estar pensando conceitos, talvez pensar atitudes. Eu acho que muito uma fala da Catherine Walsh, que ela fala que o decolonial não é um conceito, não é uma teoria, ela diz que é uma praxis, é uma atitude. Então, é no agir, né, que a gente tenta trazer nosso discurso, nossa prática, né, nosso fazer, essas questões outras que ela fala. Né? Acho que é importante estar olhando para esses lugares outros, né? No Amazonas é de um jeito, Roraima nós temos também as particularidades. Se a gente olhar, por exemplo, compara Parintins, que tem o curso de artes visuais da UFAM, com Manaus, não é a mesma coisa, são realidades diferentes. Mesmo que nós precisamos de aproximações, é possível, mas não é a mesma coisa. Então, nós precisamos, o que a gente não fez ainda, né? Primeiro aqui, né, sentar, para tentar fazer uma discussão ampla, para tentar olhar, levantar esses vários olhares, né? E eu ainda sinto que, eu acho que essa proposta de vistas, né, buscar essas discussões é interessante, porque nós estamos fazendo isso pela primeira vez, de tentar trazer pessoas, né, se aproximar, né, de estados dessa região, para trazer discussões e posicionamentos e olhares outros. Então, agora está acontecendo isso. Você tem noção, né, do tempo que nós temos aqui de curso, de formação e quanta oportunidade deixando de lado? Claro, antes tinha um problema geográfico de locomoção, agora não. Com a internet, é possível nos aproximarmos, né? E aconteceu o que está acontecendo agora, por exemplo, essas trocas, né? Eu acho fantástico isso, nós temos que potencializar essas questões, essas discussões, para poder o teu olhar ser, né, visualizado, a tua fala ser escutada, Deba, do Leandro, da Carla, da Brenda, da Marina, da Silvia. Eu estou vendo aqui os nomes, né? Eu não conheço todos, tá? Acho que é importante e é essencial a manutenção a longo prazo desses espaços de discussão, porque eu estou trazendo apenas a minha experiência, o meu olhar. Vem um outro, inclusive um colega meu aqui em Manaus, pode trazer um outro olhar diferenciado, eu acho que é isso que é necessário, isso que nós precisamos, porque essa riqueza vai nos ajudar a entender essa pluralidade, não só de pontos de vista, mas também da próprio cenário, né, artístico cultural aqui de Manaus, do Amazonas e do Norte, né, como um todo. Acho incrível, Val. Me ajudou a pensar numa coisa aqui, que eu fico pensando, mesmo que a gente faça congressos, espaços, a gente vai ter, ou trocas, né? Tem coisas que não dão conta, mas penso que e pensando, inclusive, dentro dos conceitos, né, de praxis, né, mas já fico sonhando numa expedição, olha a Marina começou a rir, uma expedição de circulação em grupo de arte educadores, criando diagnóstico, olha, Rafa, vamos escrever para o Rumos, e aí pensando mesmo assim, um deslocamento que crie demandas para políticas públicas que sejam efetivas, né? Porque esses espaços nossos da academia, eles são tão engessados e são tão, enfim, cheios de racismo estrutural que ele não serve para andar para o que a gente precisa, para pensar acesso e prática e praxis e outras coisas, né? Mesmo que seja a gente sonhar, mas de repente a gente faz uma expedição andando em todas as universidades, uma troca entre artistas, né? Conversando sobre arte e educação, processos criativos e afins, né? Quem sabe? Vamos ver, né? Porque desejo tem, né?
falta o apoio, né, porque para algumas coisas necessita de um certo apoio aí, principalmente das instituições, é fundamental. Querendo aí, tem que estar no jogo político também, né, dos dirigentes, quem está à frente dos cargos, é uma situação em que, querendo ou não, vamos ter que lidar, mas essa rede é necessária que aconteça, Deba, né? Acho que a Britama, né, está com uma iniciativa muito bacana, né, e conversando aqui, eu dialogo com o pessoal de Roraima, com o Anderson, né, com o pessoal do Pará, consegui dialogar, né, com o Gil, e agora me aproximando, né, de vocês, e acho que esse é o caminho, né, esse é o caminho, tem que começar de alguma maneira. E um dia a gente chega lá, acredito eu. Marina, extrapolamos o tempo, Marina? Com certeza! Mas a gente gosta de falar. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma questão, mais alguma fala? Obrigada, Carla. E sim, o Sul e o Sudeste são colonizados, elitizados. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes de todo mundo chegar, né? Mas é isso. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradecer o Walter. Você tem alguma fala para encerrar, Walter? Quer falar mais alguma coisa? Agradecer, né, Marina, a oportunidade aí, agradecer a Pritama, né, que me convidou, a você, ao Leandro, às demais aqui que estão conversando. Eu gosto muito desses espaços de troca, né? Quando eu vou para os congressos, sempre é para conversar. Eu fico mais, na verdade, conversando com as pessoas do que assistindo palestra, porque eu acho que é na conversa, na troca, né, que a gente vai enriquecendo, né? Eu gosto muito dessa visão, dessa troca mútua, né? Eu aprendo, né? Você pode aprender também. Então, nunca assim, eu não sou aqui, eu saber tudo de tudo, não sou. Mas com essas falas, com essas colocações de cada um, me ajuda a crescer e, claro, reafirmo muito o que eu já penso, né? Em que temos que ser abertos a essas trocas, a esses diálogos. Se nós não nos abrirmos, nós não vamos avançar e não vamos conseguir pensar no nosso lugar, né, aqui de fala, de pesquisa, de produção artística. Eu acho que é necessário. Nós estamos caminhando para isso, né? Agradeço muito, tá, as falas aqui, a Leandro, Débora, Carla, os demais que participaram aqui, eu estou vendo, Brenda, Silvio, Dudu, Marina, obrigado, tá? E estou à disposição também, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Acho que eu faço parte lá do grupo também, né, Marina, do Visualidades, então pode me chamar lá, a gente conversa. Quem está lá, estou à disposição. Obrigada, Walter, pela tua presença, pela tua fala, e é esse o nosso objetivo enquanto um grupo de pesquisa e extensão, é tentar abranger e dilatar essa conversa, esse campo de diálogo, o campo mesmo, sabe? Ampliar e, enfim. Até por isso, a gente do grupo o Visualidades Amazônicas, Outros Caminhos na História da Arte, a partir de olhares decoloniais, a gente se chama de devistas, que é para encurtar um pouquinho. A gente propõe essas mesas mensais. A próxima mesa vai ser com a Deba, representando Rondônia, e aí o nosso objetivo é percorrer cada um dos estados da região norte. Então, fiquem atentos, sigam a gente no Instagram, no Criações Poéticas, coloquei aqui no chat, para vocês terem acesso a todas as nossas discussões. A gente vai postar essas conversas em YouTube, porque eu acho que é isso, tem que dilatar o canal mesmo. E boa noite, bom fim de semana, boa sexta-feira.